Olá, eu sou a Samantha, esse é o Arthur e você está no canal O Cão que Lê. Hoje nós resenharemos Butterby, um escrivão, uma história de Wall Street, de Herman Melville. Então vamos à resenha de Butterby. Herman Melville, sim, é o mesmo... Não, ele quer comer o fitilho. Herman Melville, sim, é o mesmo autor de Moby Dick, e o Butterby, o escrevente, uma história de Wall Street, é um livro sensacional. Essa edição da editora Autêntica, ela é bilíngue, e na verdade é um conto, tá? Ele é bem curtinho, e ele tem pouco mais aqui, ó, de 130 páginas. Ele é bem curtinho, dá para você ler numa sentada, e é inenarravelmente fantástico a história desse livro. Tem ilustrações também. Tá? Então, assim, dá 1070 páginas, né, se a gente contar o conto mesmo, tá vendo? E aí ocupa bastante, enfim. São 70 páginas, mas são daquelas que ficam com você depois que a história acaba. Depois de muito, muito, muito tempo. Bom, vamos lá, as partes principais que eu pensei aqui em falar. Esse conto foi escrito em 1853, ou seja, a gente estava no auge da Revolução Industrial. Por que eu estou falando isso? Porque esse livro dá margens a diversas reflexões. Embora ele seja muito curto, ele é muito denso também. Vamos lá, a história. Tá, Samantha, me conta, né? Quem é o Butterby, então, já que eu dei copiei essa introdução, copiei a minha introdução do Cão que Lê com o que estava aqui atrás mesmo. A história se passa em Nova York. Um advogado contrata o Butterby para ser um copista. Simplesmente isso. E aí, o que acontece dentro desse escritório? São poucas pessoas, é o advogado, a história é narrada através do viés dele, tem outros personagens que trabalham nesse escritório, e o Butterby que foi contratado para copiar. No início da história, ele é extremamente diligente, extremamente eficiente, né? Você pensa assim, nossa, que funcionário exemplar. Só que não tarda muito para ele começar a se recusar a fazer o que lhe é pedido. Então, um dia entra a icônica frase dele. Eu tô rindo, gente, porque assim, é de nervoso, tá? Na hora que você for ler, você vai ficar um pouco angustiada, um pouco curioso e assim, instigado em saber assim, meu Deus, porque ele só fala I prefer not. Então, o tempo inteiro, a tudo que é pedido eu prefiro não. Mas assim, como assim? Né? Você está trabalhando, o seu chefe te pede para fazer alguma coisa, você simplesmente fala, prefiro não. Então não dá para você copiar isso? Prefiro não. Você pode pegar um copo de água? Prefiro não. Embora eu falando desse jeito parece, nossa, mas que livro, né? Só vai ficar falando prefiro não. Sim, majoritariamente as frases dele são essas, se não toda, salvo engano mesmo. Ele só diz isso o livro todo. Tem um porquê de ser, mas a escrita do Melville é sensacional. Por quê? Porque talvez estivesse na mão de qualquer outro autor, seria um livro bem cansativo, bem arrastado e que não suscitasse tantas reflexões por parte da gente. Não é cansativo, longe disso, é uma coisa que você quer ler, você lê numa sentada, tá? Porque você fica tão curioso para saber assim, o que está acontecendo, o que vai acontecer, como que isso vai terminar, que aí você não consegue largar, e depois o livro não te larga. É daqueles personagens assim inesquecíveis, não só pela essa frase que é aquelas que marca, né, tipo, eu prefiro não, I prefer not, é uma coisa que nunca mais vai sair da cabeça. Então vamos lá. Ele é contratado, aí ele continua nesse prefiro não. Um belo dia ele é convidado a sair do escritório e nem isso ele faz. Até isso, inclusive, ele fala que prefere não, mas assim, como assim, né? Você está sendo convidado a ir embora, tchau, amigo. E ainda continua. Esse é o Butterby, então ele ainda continua. Enfim, um belo dia o advogado tem que deixar o escritório, a história, né, se desenrola, e quando ele retorna, tcharam, né, ele descobre o que aconteceu com o Butterby, que é exatamente o que eu não posso falar, senão eu já contei toda a graça, toda a sua experiência e dei o maior spoiler de todos, que é o final, que tem não vou dizer que uma reviravolta, mas algo bem inesperado. É aquele final que você assim não imagina, né? Você vai lendo, você não imagina nada do que vai acontecer, embora cada página, de novo esse prefiro não, de novo esse prefiro não, ele vai o tempo todo. Enfim,
que eu posso tirar assim de opinião minha e de falar? Leia que vale a pena a experiência. Bom, leia porque é fantástico, leia porque é um livro curto, leia porque se você quiser ser introduzido na leitura de Moby Dick, do Herman Melville, que é aquele calhamaço, eu acredito que essa aqui seja uma boa escolha, uma boa pedida de porta de entrada para a escrita dele. Que ele cria uma atmosfera de fato que caracteriza muito bem os personagens, que te coloca dentro da cena e que é extremamente verossímil. Então, assim, os personagens ficam com a gente. A gente às vezes não se confunde, mas não raro a gente se coloca na visão do advogado, que foi quem o contratou, na questão de se. Como pode dizer? De se ficar. De inquietude, de. Por que ele está fazendo isso? Porque assim, o advogado tentou ajudá-lo, tentou oferecer outros empregos, tentou conversar, então tentou, e a recusa dele, a negação no I Prefer Not é o tempo todo. E aí é nesse ponto que eu deixo claro que uma das grandes reflexões é, pelo ano em que foi lançado, 1853, pelo auge da Revolução Industrial, pode ter sim entendido como uma grande crítica ao modelo, né, da revolução da época, no sentido de você é obrigado a fazer aquilo que você não quer, todo mundo se conforma. Não vou falar que ele não é conformado porque ele não faz, então é um certo modo essa fala de se colocar distante e de não ceder ao que lhe é imposto, né? Vou colocar desse modo assim, ele não cede, todos os demais estão trabalhando, ele não, com prefiro não. Bom, psicanalista que eu sou, eu não posso deixar de analisar sob a luz da psicanálise, né? E assim, a negação em psicanálise, ela é um dos mecanismos mais primitivos de defesa que o ser humano tem, segundo a teoria freudiana. E nesse aspecto, né, o que é a negação? É negar um fato que é real, que está todo mundo vendo e você está negando. Negando por quê? Porque é extremamente angustiante ou porque é extremamente doloroso e você simplesmente nega. Por isso que ele é tão simplório, esse mecanismo de defesa. E o fato de prefiro não, que é uma clássica negação, a gente também pode entender, né, pelo menos foi uma das leituras que eu fiz, no sentido de o indivíduo estar se negando a enxergar tudo o que está acontecendo ao seu redor, com ele mesmo, a situação, a como se portar diante dessa situação, né, então eu vejo isso de modo bem claro. E outra coisa, né, já indo também nessa linha um pouco mais a fundo, a gente pegar assim, um pouco de Lacan, a própria psicanálise também, a linguagem para a gente é muito importante. A linguagem, o modo como a pessoa se expressa é altamente analisável e é altamente explícito aqui nesse livro, quando ele coloca um prefiro não, e a recusa em conversar com os colegas de trabalho, em falar de si, empobrece demais este indivíduo, que é o personagem do Butterby. E aí a gente se questiona, não quão raso ele é, mas talvez quão profundo ele seja internamente, mas raso no exterior, né? Para mim ficou assim uma dicotomia, mas um paradoxo, exatamente por causa do final. Mas aí eu vou fazer o convite para vocês, então não prefiram não como Butterby, prefiram sim ler esse livro, porque dá margem a muita coisa mesmo, e é uma experiência muito legal, e além de entreter, é um livro que te faz pensar, sabe? Você não sai mais o mesmo depois dessa leitura. É fantástico, recomendo mesmo para quem quer conhecer um autor clássico, como Melville, fica a indicação, Butterby, do Herman Melville. Tá bem, gente? É isso. Até o próximo vídeo.